Hum, Boa tarde outra vez aos nossos espectadores do YouTube. Boa tarde, Pastor Manza. Boa tarde. Estamos num novo podcast, né? Vamos ter outra entrevista. Hoje temos ao Pastor Manza. Pastor Manza é o nosso pastor. Ele trabalha no Ministério de Oração e também dedica-se a missões, não é, Pastor? Sim. É dedicado também a missões. Pastor, quer nos contar um pouco o que é que se dedica dentro destes ministérios? Uhum. Sim, neste momento, além de ser pastor assistente na nossa comunidade ICMAV, né? Também sou responsável pela nossa extensão no Monte Caparica. Sim, é uma extensão que está a crescer, sim, e também responsável por uma extensão também da comunidade guineense da nossa igreja. Também sou responsável por essa extensão e sou responsável pelo propósito, como nós somos uma igreja com propósito, né, com 5 propósitos, então há um propósito que se chama evangelismo e missões. Sim, e eu sou o líder desse propósito e inclusive a oração, né? A oração, a intenção faz parte desta, deste propósito que é evangelismo e missões, né? Hum, É muito bom, é muito bom. O pastor falou que dedica-se a missões. Que missões é que agora mesmo temos na ICMAF? Que o pastor é esperto nisso. E o primeiro, quando nós entendemos a missões, temos que saber que a missão é simplesmente ser comissionado, né? Comissionado por Deus ou por Jesus, porque Jesus é quem nos envia, né? Uhum. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, tem lá a grande comissão, onde ele nos envia, onde ele diz que ide, né? Todas as nações, pregar o evangelho, fazer os discípulos, batizar, tudo isso. Então é uma ordem. Fazer missões significa ser comissionado. Por isso, nós, quando falamos de missões, estamos a falar de missões urbanas e estamos a falar também de missões transculturais. Sim, missões urbanas é porque muitos só entendem missões ou ser missionário é deixar o teu país, né? Mas uma missão urbana não é deixar o país. E é onde você está, pode fazer missões naquele mesmo lugar, ou pode cumprir a ordem ou o mandamento do Senhor Jesus Cristo, onde você está, no teu país, na tua região, sim. E o transcultural, quando você já vai para outra região, para outras culturas, né? E ICMAV, nesse caso, trabalha nestes dois lados. Sim, o lado urbano, por isso nós temos as nossas extensões, fazem parte de missões urbanas. Temos extensão em São João da Madeira, extensão em Londres, extensão em Monte Caparica, extensão em Setúbal, sim. Também extensão com o grupo de guineenses. Tudo isso faz parte de missões urbanas. E lá fora, nesse momento, nós estamos a trabalhar com um missionário, que nós temos um missionário que é membro da nossa igreja, né? Membro, já foi pastor aqui da nossa igreja, e está na Guiné-Bissau. Sim, está a desenvolver trabalho lá na Guiné-Bissau até na Gâmbia. E também temos uma missionária, ou um casal missionário. Ela já foi membro aqui da nossa igreja, mas agora está com seu marido, e nós estamos a começar, ainda não cumprimos aquele sonho de um apoio 100% efetivo, mas isso é o nosso plano, que eles estão lá, lá
mesmo lá no canto da Europa, né, na Turquia, e isso também está no nosso plano, já estiver conosco, então nós estamos a fazer esforço para tornar esse apoio muito mesmo efetivo. Sim. Então temos várias missões. Falou de missões dentro do país, né? Não há que sair do país para fazer a missão, né? Ao princípio disse. Podemos. Será que a missão dentro do país tem, tem o mesmo efeito ou tem a mesma forma de ser se nós vamos para outro, quando nós vamos para outra cultura, né? Ou para outro país? Porque o pastor disse Sim, que sim, não sim, sim. temos que sair do país para fazer missão. Então, Yeah. como é Isso. que desenvolve uma missão dentro do próprio país? Porque missão urbana, missão dentro do país é diferente de transcultural, porque Uhum. você estás à vontade, está na tua cultura. Uhum. Entende tudo, é a tua língua, é a tua cultura. É. Se calhar, só se entrar em alguns, vamos aí, algumas tribos urbanas, né? E aí, se calhar, pode notar-se um bocadinho de diferença, mas, na verdade, está aí, está a falar a tua língua, sim, é a tua cultura e sente-se à vontade, porque muitos, se calhar, não consideram isso uma missão, porque sente que estão de outro país. Mas se meter na tua mente que eu estou a ser comissionado por Cristo para fazer isso, então isso também é uma missão, né? Sim. E essa que é a diferença, porque os apoios, você não precisa de muito apoio de longe, você tem tudo por perto, tem tudo. O evangelho está lá, tem a tua igreja, tem as pessoas, tem os amigos, tem. Sim, é muito diferente de ir fazer missão lá fora, porque normalmente quem está numa missão urbana até pode fazer isso trabalhando, faz a sua vida normal, sim, e está a fazer missão, porque no sentido de alcançar as pessoas, né? Alcançar ou começar alguma obra. Imagina, nós estamos aqui em Lisboa, sim, e alguém, por exemplo, pode ir para Algarve. Continuamos em Portugal, mas pode sentir, bom, estou aqui no Algarve, mas o meu alvo é neste lugar aqui no Algarve, por exemplo, numa vila qualquer aí onde não há evangelho, não há nada. Queremos aí implementar aí o reino de Deus naquele lugar. Então, mete todo o foco aí, né? Começa aí a falar de Cristo até implantar aí uma igreja. Aquilo é uma missão dentro do país, sim. E é mais fácil porque você está no país, você não precisa aqueles apoio extra que alguém que está fora precisa, né? Sim, porque lá fora a diferença é que você vai numa outra cultura. Tem que aguentar aquela cultura, aquelas diferenças. É um choque, muitas vezes. Choque cultural e aquelas diferenças não sabe ainda como vai ser recebido, se vai ser recebido com braços abertos pelo povo que você vai encontrar, ou se vai ser recebido com hostilidade, né? Então, missão cultural é mais difícil do que missão urbana. Missão cultural, até psicologicamente, é mais difícil. A pessoa está isolada, a pessoa está longe, deixa toda a sua família, deixa as pessoas que você ama, os seus amigos, os teus círculos de amizade. Então, está isolado, está só com um povo estranho, que é um povo que tu não conhece. É preciso muita habilidade, é preciso uma chamada especificamente de Deus e é preciso uma dependência total do Espírito Santo. Sim. E a missão urbana também é preciso dependência de Deus, mas você tem os teus amigos perto, tem as tuas pessoas, tem a tua família, tem tudo é perto, não é? E essa é que faz a diferença. Não sei se me fiz entender. Sim, sim, há uma diferença. Achei muito interessante porque
claro, quando pensamos em missão, pensamos sempre na transcultural, né? Como o pastor Isso. falou. Mas abrir os olhos para dizer que há uma missão também, se calhar na nossa própria cidade, não é? Há uma missão para ser feita. Yeah, Yeah. e achei muito interessante, tive que perguntar mesmo. Yeah. E dentro destas missões, o pastor visita estas extensões, fora do país ou dentro do país mesmo? O pastor tem esse hábito de visitá-los ou? Yeah. E eu visito como disse, né? Lá na Turquia, nós ainda não estabelecemos aí Hum, 100% como deve ser. Isso está em processo, né? Porque não é uma missão que nós implantamos, mas um apoio simplesmente que queremos dar a hum, alguém que já está lá, né? Que faz uhum, parte de uma outra rede. Agora, mas no, na Guiné-Bissau, nós temos lá o nosso missionário, que eu sou o responsável dele uhum, diretamente, é como se ele presta conta a mim. Sim. uhum, E ele também, embora tenha outros apoios também de uma outras igrejas também que faz apoio a eles, mas nós é que somos os responsáveis diretos dele, porque ele é daqui, ele é da casa. Então eu vou frequentemente lá estar com ela e ver o trabalho que ele está a fazer, uhum. dar palavra de incentivo, dar ânimo e também, se é preciso alguma ajuda, apoio assim, material também, temos esse apoio. E não só fico lá na capital onde está, mas também vou com ele para ver nos campos aí, nos lugares mais escondidos, mais obscuro, né? Onde ele está a conseguir entrar. É muito gratificante ver isso, né? E eu vou constantemente lá. E aqui nas nossas extensões, se calhar ainda não fui lá em Londres, está a começar, mas já conheço todas as extensões que estão aqui. Yeah. Embora as nossas extensões, como estão aqui mais urbano, né? Então, a prestação de conta acaba por ser mesmo logo para o pastor principal. Sim. Mas lá no transcultural fora do país, sim. Vou lá, pelo menos nesses dois países onde o nosso missionário já chegou, já implantou igreja, na Guiné-Bissau e na Gâmbia, né? Sim. E pensamos que aí nós podemos saltar para outros países. Sim, sim, acredito que poderemos chegar ainda mais longe um dia, não é? É bom. Yeah, tem sido muito interessante, interessante. Há quantos anos é que leva a fazer isto de trabalhar com ou dedicar-se às missões? Porque o pastor, com os seus anos de experiência, né, deve ter tido, hum, tipo, como é que se sente abrir uma missão, ou pelo menos apoiar uma missão, né? Tem alguma experiência que tenha ganho com estes anos que queira partilhar? Quer dizer, a minha experiência até para se interessar na missão, porque eu, ao chegar em Portugal, para mim era como um missionário também transcultural. Embora eu não fui enviado por uma igreja, né? Por uma igreja, mas eu sinto que aqui em Portugal foi mesmo a chamada de Deus. Porque ao deixar a África, quando cheguei em Portugal, o meu alvo não era para ficar aqui, isso era um país mesmo de passagem. Sim, mas Deus me fixou aqui, né? Isso foi uma história grande, não temos tempo para contar isso, mas em resumo, eu senti que foi o próprio Deus que estava me chamando mesmo para Portugal. E a partir daí, e comecei a ver também essas dificuldades, porque não é a minha cultura. E além disso, pronto, e eu, embora angolano, mas é mais do, vivi mais no Congo, né? Também a questão da língua, o meu português não é assim tão afinado como hoje, sim. Então a cultura era diferente e comecei numa igreja africana,
sim, mas dentro de uma igreja africana que eu mais alguns amigos implantamos em Lisboa, sentia-me em África. Então não era ainda aquilo que Deus tinha me chamado aqui em Portugal, né? Sim, e até quando eu saio, deixo aquela igreja africana, sim, e passo para Equimar, pelo convite aqui do pastor aqui, sim, e eu entro aqui, chego aqui, entro numa cultura diferente, uma igreja europeia, uma comunidade europeia, e então aí eu vejo me foi um desafio e que eu consegui me adaptar com facilidade, sim. Agora, essa adaptação também, vamos dizer assim, como estamos a falar de experiência, porque eu já tinha trazido isso de Angola. E, sim, porque em Angola também fui viver numa província, lá no Kwanza Sul, em que a cultura era totalmente diferente da cultura que eu tinha trazido do Congo. Entende? Não tinha aquela cultura, não tinha a língua. Então, lá eu falava quimbundo, eu falava também português, e é totalmente diferente. Mas eu consegui integrar-me numa igreja de lá, consegui adaptar-me, consegui fazer amigos lá, senti-me bem aí. Então, aquela adaptação mostrou que eu tenho capacidade de, de uma adaptação fácil. E ao Uhum. chegar aqui, foi a mesma coisa. Por isso comecei a me interessar mesmo em questão de missão. Até hoje estou mesmo interessado em missão. Nesse caso, temos um missionário e eu, quando vou lá, sinto-me bem. Então, essa experiência, né, que eu tenho e também tento passar isso aos outros, né? Sim, é uma experiência, adaptação é sempre adaptação. Yeah. Sim. Bom. Então, o pastor disse Hum, que abriu, veio para Portugal e depois ah, com os amigos abriu uma igreja, mas sim. que nessa igreja sentia-se em África, não é? Sim, No porque a sentido. língua e as músicas, Yeah, tudo era África. yeah. Então, o desafio aí é conseguir estabelecer, vamos dizer, conseguir estabelecer uma igreja com a Hum, cultura do país, não é? sim. Sim, então, eu dei de exemplo assim o Quénia, se eu vou para o Quénia, por exemplo, eu quero Hum, estabelecer algo com a cultura desse país. sim. Yeah. E como é que como é que conseguiu adaptar-se? Porque foi uma grande diferença ou quando veio para Portugal, neste caso? Sim, em termos de língua, já que eu do Congo tive que passar em Angola, né? Eu Hum, comecei a aprender português lá em Angola. Sim, e eu chegar aqui, era a sua continuação. Sim, mas a cultura era claramente diferente. Porque, hum, por exemplo, eu cheguei a ganhar pessoas europeias, portuguesas, né? Pessoas, uhum. sim, mas não consegui introduzir aquela pessoa na igreja africana onde estive. Foi Yeah. difícil. Até cheguei a convidar, mas eles não ficaram, porque era totalmente diferente. E aí Uhum, eu percebi que, bom, se Deus está me chamando aqui em Portugal, é claro que está me chamando para os portugueses. Não está me chamando aqui uhum. em Portugal para os africanos, senão ele tinha me deixado aí em África. Então, e esse foi, eu tive que me adaptar na cultura, por exemplo, estar com os portugueses sem me sentir estranho, né? Comer as comidas dos portugueses à vontade, né? E aceitar as coisas os portugueses fazem, tudo como algo normal, em vez de apontar o dedo, em vez de criticar, em vez de dizer, epa, a minha cultura lá em África é melhor do que a vossa cultura. Não, tive que essa adaptação, né? Eu fiz-me portugueses para ganhar os portugueses, porque isso é que o apóstolo Paulo disse, né? E ele disse aí, ele fez judeus para ganhar judeus, fez romano para ganhar os romanos, fez, sim, nesse sentido. Isso aqui é adaptação, senão não consegui. É algo bíblico. Foi o próprio Paulo, o apóstolo Paulo que disse isso, né?
tem razão. Nesse sentido, temos que conseguir. Nós aqui em Inglaterra, Hum. claro, os que somos mais jovens ou que Por exemplo, convivemos mais espera, com. você falou que tipo Quênia, né? Porque Uhum, eu aqui em Portugal, no princípio, né, houve um momento, houve um dia que Deus estava me dizer para pregar no transporte público, né? No transporte público, penso que um comboio, era o barco, penso que de Barreiro. uhum, Eu aí a perguntar, fiz um bocadinho aí a questionar a Deus, porque a língua até não sabia assim tão bem. Deus me disse assim, se eu te mandar para a China, tu vai falar chinês. Eu vou mandar. Então aí eu entendi que para Deus não é impossível. O uhum, sítio que ele vai me mandar, porque quando você me mandar em China, tem que falar chinês. Então, significa que se eu tenho que falar português. Se eu vou ao Guiné, tenho que falar crioulo. Então, tenho que me adaptar naquela língua, porque é ele que vai dar capacidade. Né? uhum. É. Yeah, é mesmo, é mesmo. E vemos que desenvolveu bem, né? Até hoje vem a falar um português bem, que sempre com o seu acento, mas está lá, está lá. É sempre bom lhe ouvir, realmente. É. Hum, o que é que eu estava a dizer? Estava a dizer Inglaterra, os jovens. Sim, desculpe. Sim, porque os jovens cá, nós somos portugueses igual, não é? Yeah. E temos pessoal que é jovem, mas é brasileiro, é jovem, mas veio de outro país. Nós convivemos com pessoas inglesas todos os dias, então não tem um problema ao adaptar-se. Claro, há adultos que vêm à igreja, mas que não convivem com o inglês tanto, não é? Hum. Então entramos nesta cultura. Se nós temos alguém que seja inglês puro a vir, hum, há sempre aquela, não sei se barreira de língua ou barreira de cultura, mas nós tentamos realmente que sejam bem-vindos e que, claro, pomos eles no melhor possível e tentamos falar o inglês, que sabemos, não é? Porque há pessoas que sabem mais, há pessoas que sabem menos, mas realmente sempre com uma esperança de poder recebê-los no melhor, não é? E achei interessante porque o pastor realmente falou que temos que nós temos que por um lado, converter-nos àquela cultura, não é? Que é Sim. para poder estarmos em paz com eles. Yeah, só Yeah, yeah. achei interessante. Yeah. É, é isso mesmo, porque agora, eu sei que eu já vi muitas vezes pessoas que receberam da parte de Deus uma chamada específica. Tipo que Uhum. eu recebi de Deus para trabalhar com chinês, mas aqui na Europa, recebi para trabalhar com cigano, recebi para... Não sei, a pessoa que tem essa Uhum. coisa específica, sim. Mas, de regra geral, nós temos que nos adaptar com aquela cultura que nós encontramos lá para ganhar aquelas pessoas, sim. Hum. Porque dificilmente eles, estando no país deles, vão tentar mudar para a nossa cultura. É Yeah. difícil. Nós é que temos que fazer a mudança. Yeah. É mesmo, é mesmo. É difícil ver uma pessoa inglesa a tentar ser como nós, né? Português, que eles são É, muito mais fechados e nós somos é. muito mais Agora, se o inglês vier aqui a Portugal, aí é que ele tem que fazer esse esforço. mudar. Né? Sim, é isso. É realmente. É a cultura do país, realmente. Quem mudar de país tem que fazer o esforço, não é? Yeah. Yeah. É isso. Eu queria lhe perguntar, porque existem pessoas que podem querer estar a entrar num ministério ou querer fazer missão. Hum, O que é que acha que seria um bom conselho? Primeiro, um conselho para estas pessoas, de uhum. experiências que possam vir a ter, de por onde começar, qual é o passo mais importante para dar num princípio. Yeah. Uh, Tem algo a dizer, assim, para as pessoas que nos estão a ouvir? Uhum. Yeah. Sabe, nós temos como crente, temos uma chamada eh, geral.
né? Uma chamada geral que todos os crentes temos é de fazer o trabalho de Deus, de evangelizar, de falar de Deus. Isso é uma chamada geral. Agora, se é uma missão específica, tem que ser também uma chamada específica. Não pode ser simplesmente porque, bom, eu gosto dali, eu vi alguém estar lá e eu vou lá. Por isso é preciso, o primeiro passo é preciso uma oração, para Deus me guiar. Porque pode ser que é, estou a gostar de estar num sítio, né? Se calhar por causa da beleza do país, se calhar há outros muitos fatores. Mas temos que ter a certeza que Deus está conosco neste caminho. Porque eu costumo dizer, como é, como é Hudson Taylor, que diz que o pai das missões lá na Índia, ele dizia que toda obra missionária que tem como base, né, ou fonte, o próprio Deus, nunca vai perder ou nunca vai faltar provisão. Significa que se você tem a certeza que Deus falou comigo, Deus que enviou-me, então, mesmo no momento mais difícil, Deus vai sempre aparecer para intervir. Entende? Porque há também muitas pessoas que dizem que são missionários, vão, mas depois desistem, porque não conseguem se adaptar, não conseguem, não, tem medo dos ataques, tem medo. Já vi pessoas que vão à África e tem medo dos animais, tem medo dos mosquitos, tem medo do quê? Por isso você sabe que essas coisas existem lá. Então, se meter tudo isso na cabeça, tu não vai fazer missões transculturais. Não vai, né? Agora, é saber, bom, se Deus está te chamar aqui dentro, também sim, aí essa chamada, porque nem todos foram chamados para nem todos foram chamados para ir lá para fora. Agora, a primeira coisa, isso que o meu conselho é que a pessoa tem que mesmo orar a Deus e ter a certeza que Deus está com ele nesse plano, nessa ideia de ir para missões. Sim. E a segunda coisa é não aceitar logo só missões assim, mas se calhar começa a fazer férias missionárias, né? Porque aqui no mundo agora há pessoa que faz férias sociais, tira o seu 30 dias de férias, por exemplo, vai num país onde há dificuldade, onde no campo dos refugiados, vai como voluntários para estar lá. Certo? Agora, nós podemos fazer isso uma feira missionária, tira alguns dias, ou 10 ou 15 dias, por exemplo, vou a Senegal, como nós temos lá um missionário, ou vou a Guiné, temos um missionário lá, e ele vai providenciar lugar e vai ver isso também pode esclarecer e iluminar como que é missão, começa a ganhar gosto, né? Isso é bom, sobretudo para os jovens. Primeiro mesmo, e oração, porque a oração é a base de uma chamada missionária. Hum. Sim, eu até tenho uma pregação, da pouco, não foi há muito tempo, penso que um mês atrás, fui numa conferência missionária numa Madora, pediram-me para pregar, estava a falar sobre isso, sobre a oração na obra missionária. Então, a oração é a base. Sem oração, não há nada, não há chamada, não há como ir, não, a oração é a base. E a partir daí, se tentar dar um salto e procurar um país aí onde há missões para ir visitar aí, né? E isso vai criar gosto para ver, porque missionário é mesmo, além das diferenças muitas vezes físicas, das diferenças alimentares, mas também há problema mesmo psicológico e emocional que os missionários têm. Sim, por isso muitas vezes nós aconselhamos os missionários, muitas vezes depois de 5 anos tem que voltar para pôr tudo aí em ordem nas suas emoções, né? Sim, e os jovens querem, há muitos jovens. Quando estava, né, foi em 94,
2004, estava no Brasil, lá numa região de Rondônia, numa cidade chamada Porto Velho, e eu estava a pregar numa grande igreja, e no fim da pregação eu vi mesmo jovens, muitos jovens, dezenas deles estavam aí à minha volta a dizer que queria ser missionário. Outra disse, tem uma chamada, Deus me chamou, tem uma missão, tem... Sim, e estava a me ver aí, e a ideia era nova, e eu, pronto, e eu estava lá com ela, disse, é melhor vocês orar mesmo, você não pode dizer só que tem uma chamada, mas ora a Deus para que, quando isso se concretizar, você tudo que você vai enfrentar aí, aqueles desafios, já sabe que Deus está contigo, isso vai dar certo. É. Yeah, Esse é o yeah. exemplo, né? Esse é o meu conselho. Primeiro, oração. Uhum. Depois, Uhum. vai, né? Arranja aí, guarda aí dinheiro, começa a poupar aí, tira aí férias, né? Sim, quem está trabalha pode acumular, pode tirar férias, em vez de ir não sei aonde, passar aí no campo aí, por aí nos concertos, por aí não sei onde, cara, guarda. Se as pessoas que não conhecem Deus, muitos metem seus dinheiro, vão para os Médicos Sem Fronteiras, não sei aonde, campo de refugiado, faz aí um tempo Yeah. aí. Então, quanto mais nós, né? E é bom ir lá fazer trabalho com as crianças, por exemplo, na Guiné, há muitos. O nosso campo lá missionário está aberto. Está aberto para todos que querem ir. Se é só falar comigo, eu comunico com o nosso missionário aí, a gente vê. Sim. Tá bom. É isso. Então, para quem quiser saber, contacta o Pastor Manza. Eu envio-lhe uma mensagem, Pastor, quero ir para Guiné, quero ir para. Se calhar podemos enviar alguém para a China também. Se calhar abrimos lá algo, né? Mas Sim, então, e a China, sim. Por isso também é questão de chamada, né? Porque yeah. a liberdade na China não é como no Guiné. Sim, Sim, porque sim. lá é tudo escondido, Yeah. tudo. Yeah. Enquanto na Guiné, pronto, ainda há muita liberdade, né? Sim. Uhum. E também É é verdade. preciso saber a questão das filosofias também. Porque, pronto, nesses países como China, muita filosofia, mas países como a África também tem que contar, quando fala dos obscurantismo, está também a questão de bruxaria, de feitiçaria. Se calhar, há coisas que você não vai enfrentar, não é aquilo que você enfrenta aqui. Muitas vezes aqui você não enfrenta bruxo, não enfrenta feiticeiro, não enfrenta. Mas você lá, se calhar, chega lá, vai haver essa confrontação espiritual. Então tem que haver também uma preparação. Não é só oração para pedir a Deus, né? Mas também uma própria preparação espiritual Uhum. para aquilo que você vai enfrentar. Mas é um grande desafio, é um grande desafio. Quando alguém escolhe fazer o trabalho de Deus, o apóstolo Paulo diz que é um trabalho excelente. Ou não há Uhum. trabalho mais excelente neste mundo do que trabalhar para Deus, servir a Deus, seja na igreja, seja lá fora. Então, é sempre Amém. bom escolher isso, né? Yeah. É gratificante. É difícil, mas é gratificante, porque Deus está conosco e tudo corre bem. Amém. É verdade. É verdade. Amém. Bom, então, primeiro passo, orar. O segundo passo, falar com você, que é para você me mandar em missão. Yeah, yeah, Que é para ver yeah, se yeah. vamos umas férias de missão, né? Orar, né, para ter a certeza mesmo de Sim. Deus está te chamando. É, Uhum. mesmo porque a pessoa também pode ir, né? Você chega lá, queria tanto ir, depois você chegou Yeah. lá, começou a ver a realidade lá, logo disse, não, isso não é sítio para mim, entende? Yeah. Isso quando mesmo olha para aí, tem que perguntar a Deus. Deus, quer mesmo que eu faça uma missão transcultural? Uhum. Porque se Deus diz, mesmo que porque Deus trabalha com os valentes. A Bíblia diz que desde o tempo de João Batista até hoje que o evangelho está sendo pregado, mas são os valentes que a tomam de força. Jesus fala dos valentes.
Significa que o valente também tem que ser valente também emocional, né? Uhum. Você vê aí um tipo de comida que você diz, se fosse eu aqui não comia isso. Mas você tem que pensar, se eles estão a comer isso, né? Imagina você contra ali gente que estão a comer insecto. Você pensa, bom, se eles estão a comer insectos, não estão a morrer. E eu também Tem que se vou comer. morrer. Entende? Mas se você colocar essas coisas, esse limite à frente de tudo, tu não vai avançar. Se você coloca a tua vida, epa, come coisa estranha, vive estranha, água estranha, não sei o que, tudo aquilo começa a meter nojo, já não consegue fazer essa missão, né? É preciso um grande espírito de sacrifício. Isso é muito importante. Todos os missionários têm esse espírito de sacrifício. Se você não tem espírito de sacrifício, então começa a trabalhar nisso, já antes de missões, porque você vai encontrar situações que vai exigir mesmo o sacrifício, né? Quem vai a Guiné tem que aguentar, vai encontrar a estrada com buraco, não sei o quê, e se for num período lá, não sei, de chuva, pode apanhar mosquito também, tudo. Mas há muita coisa que você vai encontrar aqui, epa, isso é diferente. Você anda aqui na Europa, a rua está limpas todos os dias, estão a limpar. Aí você encontra aí águas, choca lá na rua, lixo que não tira, todas essas coisas, né? Então, as pessoas têm que se preparar, é preciso um espírito de sacrifício, emocionalmente falando, é preciso também tudo isso. Yeah. É isso. É mesmo. É mesmo. Bom, tem sido muito bom falar. Temos que temos que marcar para outro podcast porque temos que continuar aqui a ver essa coisa de andar no meio do lixo. Há pessoas que não. Mas é mesmo ter um espírito de sacrifício realmente, realmente, e tem que ser mesmo, acredito que é mesmo o Espírito Santo que dá a força para o seguinte Hum, dia, né? Tenho amigos que fazem missões, hum, ou estão em missão, e yeah. realmente as condições às vezes vão abaixo, Yeah. mas só Deus para dar E, força, às né? vezes, eu comecei a sentir a minha capacidade de aguentar, por exemplo, essas coisas. Por exemplo, foi em Angola, em Hum, pleno período da guerra. Uma vez fomos fazer evangelismo no hospital ortopédico. hum, Estás a entender aquele onde todos os que estão a sair da guerra, né? Com yeah, bala, com perna cortadas, com que estava lá, estava sedenta de evangelhos e como não conseguia falar um a um, eles pediram-nos para falar numa sala grande. Então, vieram todos, foram buscar alguns com cadeira de roda, outros aqui. Bom, estava a chegar mal. Tu estás a ver todos com feridas, ferida mal yeah, sarada, mal tapada, mal. Depois, aquela imagem, eu nunca, até hoje, nunca entrei em um sítio onde vi tanta gente aí enfaixada aí com adesivos na cara, no braço, um braço, yeah, uma perna pendurada assim. Isso foi em Angola. Yeah. Com hum, aquele arrepio de ver aquela cena que a gente só vê nos filmes, né? yeah, Há quem já participou na cena dentro da guerra, né? Mas agora não, aquilo foi a primeira vez ver uma coisa dessa, sim, yeah, e lá naquele hospital, mas ele estava acidente, ficava todo aí quieto a ouvir evangelho, a gente estava a ouvir. Quando a gente pediu para aceitar Jesus, levantaram a todos a mão e foi uma grande alegria, sim, foi uma grande uau, alegria. Só aquela alegria, esquece aquele cheiro nauseabundo que estava lá, porque estou a hum, falar de um hospital africano, não estou a falar de um hospital aqui da, 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 de uma clínica da Europa onde estão a limpar aquilo de, de, sim, de, toda hora, yeah, não, não, não. Estou a falar lá num sítio assim. Então, só aquela alegria, né? É como uma mulher quando está grávida. Se está aquela dor de parto, muita dor, mas quando o bebê nasce, ela esquece aquela dor. A alegria de ver o seu bebê assim no colo, esquece que ela teve aquela dor toda. Sim. E aí também foi, quando veio todos aí a levantar as mãos, a aceitar Jesus, a gente tinha esquecido que estava
num lugar assim de horror, num lugar de muita. Então, isso para mim começou a me dar essa capacidade de aguentar essas coisas, né? De Hum, entrar num lugar assim e psicologicamente manter-me forte. Por isso, eu yeah, digo, nesse momento, em qualquer lugar que eu posso ir, qualquer lugar Deus pode me mandar, qualquer campus missionários, sim. nunca vou me sentir assim passado com isso. Não, vou conseguir aguentar, porque eu ganhei muita Hum, experiência. E aquilo era um ponto que me ajudou muito. uau, é muito bom. É bom saber que existem pessoas fortes, né? Deus faz pessoas fortes. Amém. Amém. É, Amém. Olha, tem sido muito bom falar. Foi uma conversa muito interessante, sobretudo em termos de experiência. Foi muito interessante. Um, eu acho que realmente por hoje já acabamos. hum, Espero que fique tudo bem, que continue a produzir mais missões ainda e que consiga produzir muito mais. Ainda lhe é falta muitos verdade. anos de ministério, acredito. E para os nossos espectadores, como o pastor disse, orem primeiro e depois Sim, é um telefonema que é para lhe hum, poder mandar para a Guiné. Amém. sim. E acredito que daqui levantarão-se Hum, pessoas que vão querer estar em missões, realmente. yeah. Amém? E você vê jovens já preparados, porque penso que entre janeiro e fevereiro do próximo ano vou lá Hum. para a Guiné. Que se tiver um jovem que quer ir naquele período, então eu vou com ela. É só falar comigo. É Já estou bom. a Então, lançar aí o apelo. é de janeiro a fevereiro, né? É, porque lá são os tempos de seca, não há chuva, Sim, também não há mosquito, não há aquilo. É bom período para ir para lá. Tá tudo sim, para calmo. ter um teste. Menos sol, calor, mas não aquele excessivo mesmo, já que sufoca, né? Então é um bom período para lá ir. É bom, então. Então, já fica ouvido. Vou marcar no calendário. Está bem? Tá bom, tá. Tá. Vá. Um abraço. Muito obrigado outra vez. Yeah, obrigado. E depois marcamos para outro podcast, tá bom? Ok, aí dá muito para falar, muita experiência para contar. Sim, ainda há mesmo. Tá Vá. bom, tá bom. Fica bem. Um grande abraço também. Também.